Rádio Buenos Aires, com a doutora Priscila Costa, ao vivo, na rádio. Tema muito bacana, que você vem fazer parte, participar conosco aqui da rádio Ame os Ares. Vamos aqui esperar o retorno da doutora Priscila, voltando ao vivo conosco neste projeto em prol da inclusão social. Você pode participar conosco, vai compartilhando, vai divulgando. Rádio Ame os Ares. Voltamos, doutora. Pronto. Ítalo, eu estava falando sobre o acesso dos raros ao transporte público, visto que muitas das doenças raras podem afetar a locomoção ou a visão, né? De muitas dessas pessoas, o transporte público acaba sendo um grande desafio. Como a gente sabe, as pessoas com deficiência e que têm esse tipo de debilidade, elas têm acesso, por exemplo, ao Passcard, né? Elas podem ali ter o seu Passcard para ter liberdade de ir e vir, de usar o transporte público gratuitamente. Acontece que todo ano essas pessoas elas têm que pedir novamente um diagnóstico médico, pedir novamente um laudo médico para provar lá na prefeitura que elas realmente são pessoas com esse tipo de deficiência, esse tipo de questão física, e para poder renovar o seu Passcard. Então, isso torna tudo muito burocrático. E a gente sabe que, por exemplo, no caso dos raros, a grande maioria é por condição genética. Então, eles não precisariam de um novo laudo, né? Então, o que a gente quer é ampliar esse prazo para que na hora deles mudarem o Passcard, mude de 5 em 5 anos e não todo ano. Então, isso é algo que a gente quer tirar essa burocracia para dar mais liberdade para papais e mamães também. Muito interessante, né, essa sua proposta e bem colocado aqui nesse do tema. Eu, na realidade, a próxima pergunta era basicamente também sobre esse ponto, doutor. Quais eram as suas propostas, na realidade, para as doenças raras no ano 2021? Né? Existe algo muito específico. Eu falei de 2 propostas, né, passadas, né? E agora, no ano de 2021, estou falando aqui agora de primeira mão, né? Que o nosso gabinete já está com tudo pronto. E nós vamos dar entrada na Frente Parlamentar de Combate às Doenças Raras, bem como da conscientização do valor dos portadores das doenças raras e outras síndromes. Então, a gente quer que essa frente parlamentar, Ítalo, ela tenha diversas ações, ela possa participar de momentos, né, de elaboração de política pública, não só na Câmara, mas também lá junto. A gente quer ser recebido pelo secretário de Saúde, a gente quer poder ouvir os pais, né? A gente quer, por exemplo, conversar com os médicos, né? Nós queremos conversar com os diretores de hospital para saber se há tecnologias que não estão sendo usadas, há técnicas que a prefeitura pode avançar, pode investir, há profissionais suficientes, insuficientes para atender certas questões. Então, a frente parlamentar, ela quer ocupar essa trincheira, né, de ter um olhar especial sobre os raros, os deficientes físicos e os portadores de síndrome. Muito bacana. Quero mandar um abraço aí para o doutor Carmelo também, que está conosco, participando. Vereador Carmelo, esse aí é um grande defensor da vida. E a todos também que estão entrando aí, se conectando conosco, estamos com a vereadora Priscila Costa, ao vivo aqui na rádio Ame os Ares. Doutora, como é que podemos mobilizar as pessoas neste mês de fevereiro, que é comemorado o mês das doenças raras, né, internacional? Como é que a senhora, na sua opinião, a gente poderia mobilizar mais a sociedade neste contexto? Eu vi aqui, inclusive, né, por exemplo, eu não sabia nem a existência de uma rádio, né, específica com esse assunto. A gente viu aí que quem
chamou a atenção de uma maneira muito significativa no Brasil todo foi a ministra dos Direitos Humanos, ali uma madrinha dessa causa muito forte, que é a primeira-dama. Então, isso tudo, essa influência, essa voz, né, que foi ecoada lá de Brasília, chega a todo o Brasil, chega a cada pai, a cada mãe, chega aquelas pessoas que dizem assim, o que é isso? Eu não sabia que existia, né? Eu não sabia que eu poderia estar envolvida em algo assim. Então, eu vi que vocês estão fazendo uma carreata dos raros. Essa iniciativa é muito legal. Eu vi que está tendo webinário também. Então, por exemplo, Priscila, quero começar essa frente para que eu também seja um instrumento da sociedade. Para lá dentro do parlamento a gente possa gerar engajamento. Então, eu acredito, e a gente começou a falar da nossa fé, a gente começou nesse programa falando da nossa fé, eu acredito que cada um aqui que está nos ouvindo pode pedir, né? Assim, Deus, eu quero fazer a diferença na vida dos raros, me dá ideias, me inspira, coloca projeto no meu coração, coloca coragem, coloca disposição. Então, eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele tem algo específico para cada um de nós, para que nós possamos florescer também nessa causa que é a valorização dos raros. Com certeza. E na realidade, a pandemia, né, nos faz, por exemplo, no meu caso, também com a minha esposa, esta questão do projeto, não só de sermos pais, né, de uma filha que tem uma doença rara, mas de pararmos, né, diante de Deus, e Deus, ele, como a senhora mencionou agora, ele suscita, né, missões, projetos, planos. E o som está saindo legal, doutora? Tá sim. Pronto. E a partir da condução do Espírito Santo, né, quem está assistindo também, e se sentir motivado, eu sou bom em escrever, então, poesia, por exemplo. Não importa o talento e o dom, né, doutora? O importante é você sair de si e ir ao encontro do próximo e da causa. Estamos... Pode falar, pode falar. Eu me empolgo, viu? Quando vai falar assim dessa nossa fé tão poderosa, eu posso me empolgar, não posso, Ítalo? Somos dois, então, né? Mas olha, se você for ver, todos nós somos raros. Todos nós. E eu não estou falando isso assim como frase de efeito, não. Não estou falando isso como frase de efeito, não. Eu estou falando isso cientificamente. É poderoso, causa arrepio, mas é tão real que é científico. Quer ver? Quer ver por que você que está nos escutando, você é um raro? Você sabia que no momento da concepção entre seu pai e sua mãe, na hora que se formou o material genético, aquele material genético, ele é único no mundo, na história. Ele é insubstituível. Ele é mais do que raro. Ele é único. Então, todos nós somos raros, né? O Salmo 139, ele diz assim, porque de uma forma assombrosa tu me formaste. É assombroso o quanto nós somos únicos, raros, insubstituíveis. Vocês sabem que eu tenho uma militância muito forte contra o aborto, por exemplo. E se todo mundo entendesse que todos nós somos raros, o aborto, a ideia do aborto seria inconcebível. Inconcebível. Você vê que o aborto está avançando e está se ampliando, e estão se tolerando cada vez mais possibilidades de aborto, alegando o quê? Não, esse aqui é deficiente, então a gente vai deixar abortar. Esse aqui, ele pode ser que ele nasça com microcefalia, porque a mãe pegou Zika, tem 1%, e a gente pode deixar, tem que abortar. Então, os raros, muitas vezes, estão sendo, pelo pessoal que está do lado ruim, do lado mal, estão sendo justificativas para deixar matar. Quando, na verdade, todos nós que estamos vivos trazemos aqui dentro uma raridade. Únicos, insubstituíveis. Por isso que a defesa da vida é algo tão sério. Não venha me dizer que você defende os raros
e você é contra, e você... Não venha me dizer que você defende os raros se você defende o aborto. Pronto, falei, então, falei. Falou a voz de Deus, né, doutora? Não tem como se segurar. Mas, infelizmente, a gente fica triste, né, com uma situação, por exemplo, como a Argentina, né? E aí as pessoas, enfim, são irmãos, né? Nós devemos saber que, independente da cultura do país, são pessoas que todos são filhos de Deus, né? E a vida, né, você valorizar a vida, é o que eu costumo dizer, na realidade. Para os profissionais de saúde, eu sempre falo para os médicos que passam aqui pela rádio, doutora, que não tem como você cuidar de pacientes raros, mesmo com toda a formação, doutorado, mestrado em doenças raras, se você não tiver amor. Não tem como, não tem como. Cada diagnóstico, cada situação, e não é só o paciente, é a questão da família, doutor, os pais, né? De você acolher, receber, saber lidar, né? E a gente sabe que tem um centro de referência, o Alberto Seib, por exemplo, que acolhe famílias de todo o estado, né? Pessoas de várias cidades do interior que chegam cedo para consulta, e aí os médicos têm que acompanhar e ter aquela paciência, mas você, acima de tudo, é o amor. Sem amor, não se consegue. Né? É verdade. Passando aqui adiante, o que a senhora pensa, doutora, quando a gente fala de inclusão social? Quando se fala de inclusão social? A inclusão social, eu acho que você começa... eu acho que é interessante, antes de responder essa pergunta, a gente fazer um exercício. Que sociedade eu quero construir? Né? Que sociedade, que tipo de sociedade eu quero construir? E nessa sociedade que eu quero construir, qual é o valor do ser humano? O valor do ser humano é medido pelo quê? Porque se o valor do ser humano nessa sociedade que a gente quer construir, ele não é medido, né, pela sua capacidade física, então a inclusão tem que ser uma cultura dessa sociedade. A inclusão tem que ser uma consciência dessa sociedade. A inclusão tem que fazer parte da identidade dessa sociedade. Então, antes da gente pensar, como promover inclusão, parece que a gente foca muito na inclusão. A inclusão em si, como se ela fosse alguma coisa, a inclusão, né? Mas, sim, às vezes, o exercício que a gente tem que fazer é assim, o que o ser humano é? O que a sociedade desse ser humano deve ser, né? E o valor do ser humano é porque ele é humano, né? Quando a gente fala da dignidade humana, de onde vem essa dignidade? Ela vem de duas pernas? Ela vem de uma espinha perfeita? Ela vem de uma medula funcionando corretamente? Né? Ela vem de um padrão, né? De combinação cromossômica. De onde vem essa dignidade? Essa dignidade vem porque é humano. Então, se a gente pensar assim, a gente começa a ficar muito mais sensível, sabe? Para a dificuldade que o deficiente visual vai ter naquele espaço, para a dificuldade que a criança rara vai ter na escola, para aquela dificuldade. Se a gente pensa assim, que a sociedade deve ser digna, vai ter lugar para todo mundo. Verdade. E é como algumas pessoas estão comentando aqui, e sempre se fala, que inclusão não é só uma rampa, né, doutora? É importante que se diga isso, não é só a estrutura, né? Muitas vezes os gestores, os grandes políticos, as pessoas que, enfim, comandam, acham que, vamos colocar ali uns brinquedos acessíveis, uma rampa, né, enfim, e aí está gerando acessibilidade, está gerando inclusão social. E até colocam, às vezes, apresentam como propostas, como um plano, e não é isso, né, doutora? É verdade. Não é só isso. É verdade, como eu falei, a dignidade, né? Essa semana mesmo, eu estava conversando com uma pessoa que está no comitê, que faz parte, né, de um comitê ali na defesa das pessoas com deficiência física, e a gente super preocupado com as cadeiras de roda que a prefeitura estava dando, né, para as pessoas que estavam
que tinham dificuldade de locomoção, seja por questão de deficiência, seja por questão de uma síndrome rara. Mas a gente se preocupou assim, porque a gente olhava para a cadeira e a gente dizia assim, não há dignidade nisso. Sim. Né? Não é só eu dar a solução, eu tenho que dar a dignidade. Então, a gente tem que trazer essa marca, né? A marca da humanização. Porque aquilo que for humano, cabe todo mundo. Porque, como eu falei, se esse for o nosso critério, o valor é porque é humano, vai caber todo mundo. Passando adiante, doutora, quais as maiores barreiras que a senhora enfrenta para defender o grupo dos raros, e não só dos raros, das mulheres e dos idosos? Eu costumo dizer que, para mim, esse é o tripé maior no contexto da inclusão social. Olha, as dificuldades, elas existem, né? Nós estamos falando de um público extremamente vulnerável, né? Um público que precisa de resultado na sua vida prática. Então, a nossa dificuldade é porque, como legislativo, eu estou ali criando leis. Eu estou ali falando, né? O parlamento, eu estou falando, né? Sobre ideias para que a gente construa políticas públicas. Mas a grande dificuldade é chegar na ponta. A grande dificuldade é aquela nossa ideia, aquela nossa lei, aquela nossa conquista, chegar de fato na casa da mulher, do idoso e do deficiente físico. Porque para isso, a gente precisa de uma grande rede como sociedade. A gente precisa da Câmara dos Vereadores fazendo política pública, sim, mas a gente precisa da prefeitura também querendo executar essa política pública. A gente precisa também da prefeitura tendo orçamento para executar essa política pública. A gente precisa também da sociedade com consciência de que é sim importante essa política pública. Então, é uma rede de desafios que a gente só vence se a gente der as mãos, né, como uma grande rede, né, uma rede de inclusão mesmo, uma rede de inclusão e de proteção da vida. São tantos os agentes sociais, né? Você, por exemplo, está aqui como pai. Ou seja, os pais têm papel nessa rede de proteção, né? Eu estou falando como vereadora, quem poderia estar aqui também nessa conversa seria o secretário de saúde. Mas também cabe nessa conversa o pastor e o padre, também cabem nessa conversa. Então, é realmente uma grande rede de proteção social, o que faz com que as pessoas mais vulneráveis possam realmente sentir na ponta aquilo que a gente, no poder público, tenta solucionar. Doutora, passando aqui adiante, na realidade o pessoal está assim, tem umas perguntas, já tem perguntas que já vinham desde antes da live, porque a doutora Priscila tem a sua importância e Muito a gente obrigada. coloca as perguntas. O que a senhora pensa a respeito Não, essa pergunta é depois. Eu vou perguntar agora qual foi a sua maior motivação para entrar na política. Pergunta é a pergunta-chave, né? Assim, houve diversas motivações, como é que eu posso dizer? Ao longo das minhas experiências de vida, né? Eu acho que o fato, por exemplo, de eu ter sido criado em uma igreja cristã me fez ser muito atraída pela política. Por quê? Porque na minha igreja, por exemplo, acho que muita gente aqui que frequenta uma igreja pode ter vivido as mesmas experiências que eu. Era muito comum a gente receber missionários que estavam no Paquistão, missionários que estavam no Líbano, missionários que estavam na Coreia do Norte, em Cuba. E ali eles falavam da perseguição da igreja, ali eles falavam que o governo chinês derrubava, destruía igrejas, até hoje destrói. Eles falavam. Eu ouvia histórias sobre que na Coreia do Norte um missionário poderia ser preso por tentar entrar com uma Bíblia. Eu sabia que... E aquilo me chocava, porque eu amo demais a minha liberdade, acredito que todo mundo aqui ama a sua liberdade. E a liberdade de fé, de crer, de acreditar, é a mais íntima, não dá nem para arrancar de você. Então, eu via que tudo isso era um emaranhado político.
Era as armas políticas que faziam com que países, né, levantassem sistemas anti-fé. E isso me marcou muito, né? Então, isso me levou para a faculdade de jornalismo, por exemplo. Foi na faculdade de jornalismo que eu comecei, já no finalzinho, que eu comecei a ser muito... Porque lá é muito forte, né? Eu me formei na Federal. A gente sabe que os movimentos de esquerda é muito forte, o movimento feminista era muito forte. E ali, uma das coisas que eu mais desprezava no movimento feminista era o compromisso fiel que o movimento feminista tem com a ideia do aborto, né? E o que é o aborto? É a luta do mais forte contra o mais fraco. O mais fraco. Quem é o ser humano mais fraco? É o nascituro. Ele é o mais fraco, né? Então, a política começou a ganhar meu coração também na minha atração por esse assunto, porque a política ela tem o poder de barrar o mais forte, né? A política ela tem o poder de dizer assim, não, você só pode ir até aqui, né? Contra o mais fraco. E pode ser um instrumento de justiça para o mais fraco. Então, hoje nós estamos falando dos raros, né? Porque nessa sociedade isso também traz para eles uma dificuldade a mais, um desafio a mais em ser raro. Então, esse conjunto de experiências me levou até a política. E, na realidade, acima de tudo, também o chamado de Deus, né, doutora? É verdade. Eu creio que é Ele que nos move, né? Ele que nos move, Ele que fala ao nosso coração, né? E eu dou graças a Deus por isso. Porque não é fácil, Lu. Vamos aqui adiante. Uma pergunta, na realidade, até a Raine comentou aqui, que é baseada, inclusive, na pergunta que eu vou fazer agora. Ela colocou aqui que nós precisamos de mais pessoas lutando pelos raros, pois não temos liberdade. E o preconceito e a falta de respeito é muito grande. E, na realidade, a minha pergunta agora para a senhora seria o que a senhora pensa a respeito do preconceito que gera a exclusão? Eu acredito que o preconceito, a grande maioria de muitos dos preconceitos é ignorância. É muita ignorância, né? O que é o preconceito? É a minha posição antes de conhecer o conceito, né? Tá lá o conceito, aí eu tenho uma ideia antes do conceito. Então, talvez a falta de informação, né? Ela possa gerar esse tipo de preconceito. E aí vai a nossa graça, a nossa misericórdia por essas pessoas. E ir levando a nossa informação, para as pessoas que estão em nossa volta. Podemos começar por elas, né? E usando todas as armas, como eu falei, né? Eu estou podendo usar armas políticas hoje, você com esse rádio maravilhoso e cada um de nós. A gente não pode ser paralisado pelo preconceito dos outros. Não, o preconceito dos outros não define a sua identidade. O que define a sua identidade é simplesmente o teu valor de ter sido formado por Deus. Você é dele. E todos somos raros, feitos de forma rara por aquele que nos amou. Isso é que vai mover minha vida. Isso é que vai dar a direção da minha vida. Isso é que vai definir a intensidade com a qual eu me direciono para o meu destino. O preconceito, ele tá lá para eu ajustá-lo. E se eu não puder ajustá-lo, ele não vai me paralisar, não. Ele não pode me estacionar, não. E nem eu vou ficar vivendo em função do preconceito, não. E viver em função de combater o preconceito. Não. Porque tem algo muito maior, que é o propósito. Você é raro, você tem propósito. Nós, cada um de nós, com as nossas dificuldades, nossas mazelas, porque todos nós somos muito pequenos. Mas nós temos um propósito divino. E é isso que nos move. Vamos aqui agora
Diante, doutora, na realidade essa é uma pergunta voltada da atualidade que a maioria de muitos pacientes estão vivendo. A falta o atraso da entrega das alimentações suplementares, tal, das medicações, que está acontecendo hoje no Estado e muitas pessoas, famílias estão sendo prejudicadas com isso. A sua opinião nesse contexto, como é que se poderia fazer? Eu sei que parte de cima, mas como é que poderia se mobilizar algo para poder melhorar, né? Nós estamos aí vivendo uma situação muito difícil, dos hospitais e tudo, mas a Secretaria de Saúde, a gente sabe que não pode parar no contexto daquilo que as pessoas, os pacientes precisam, né? Isso é uma competência da Secretaria de Saúde somente, né, do Poder Executivo, que é a Prefeitura. Nós, vereadores, não podemos, né, executar, não podemos realizar esse tipo de serviços, mas nós podemos fiscalizar. Nós podemos cobrar, né, com o uso da nossa tribuna, nós podemos fazer requerimentos, mas para isso tem que chegar até nós. Essa informação tem que chegar até nós. Então, nós precisamos que você, papai, você, mamãe, você que está ali na comunidade vendo isso acontecer, que você também saiba que você é um fiscal e que você entre em contato com o seu vereador para denunciar isso. Então, isso também tem que partir de todos, né? O vereador não vai conseguir enxergar tudo, mas você está lá justamente para isso, para trazer essa informação para a gente, a partir daí, conseguir cobrar, conseguir fiscalizar e até denunciar se for preciso. Doutora, fugindo um pouco do tema também agora, a senhora, como uma pessoa, uma liderança, uma vereadora da Câmara de Fortaleza, e esse contexto da espiritualidade. Nós sabemos que existem países de fora, que as perseguições a nível cristão, elas são muito maiores, que envolvem a própria vida, né? E se você se expõe, independente do seja um vestimento, enfim, aquilo ali pode custar a sua vida. Mas também existem as perseguições que as pessoas, não nesse contexto do nosso país, enfim, mas de outras formas. A senhora, como uma pessoa cristã, de fato, como é que a senhora faz para lidar com as perseguições nesse contexto que a gente sabe que existe dentro desse meio político? É bem difícil, né? É realmente um meio muito tensionado, né? É um meio que favorece muito, né? Também as perseguições, né? Elas existem. O ambiente político é um ambiente fértil para esse tipo de sentimento, né? E de planos. Mas, assim, eu acredito que em tudo que Deus nos chama para fazer, nós precisamos de coragem. Porque as perseguições, elas virão. É bíblico. Nós seremos perseguidos, porém não destruídos. Ou seja, seremos. Então, não adianta o cristão se esquivar da perseguição. Não adianta. A nossa vida cristã, ela é marcada de perseguição. Não é algo apenas sobre a política. Está lá na Bíblia, não é? Então, assim, não adianta a gente ter medo nem se esquivar da perseguição. Olhou para a perseguição? Vai para cima. Vai para cima. Não se intimida, não. Vai para cima porque Deus é conosco, né? Seremos perseguidos, porém não destruídos. Então, é nessa esperança Verdade. que a gente segura, respira fundo e vai. A senhora falou sobre a comissão, né, dessa proposta de montar essa frente parlamentar, essa frente, né, em prol dos raros e tudo. Eu vou colocar aqui algo porque a gente sabe que a senhora tem uma ligação, na realidade. A gente sabe que há muitos anos não se falava, mesmo que seja ainda as pessoas possam dizer, não tem uma bandeira tão levantada, mas a questão do governo, né, de envolver a questão da inclusão social, das doenças raras, como a senhora mencionou primeiro da primeira-dama, a própria ministra Damares também, que vem lutando em prol da vida, em prol da família. E a importância, doutora, da ligação do lado do governo
com essa, por exemplo, essa proposta que a senhora está colocando com uma frente parlamentar aqui de Fortaleza, é algo que pode beneficiar para os próximos anos, mesmo que haja uma mudança. A gente sabe que tudo vai mudando, infelizmente, e as coisas acabam não se mantendo, mas eu acredito que, da forma como a gente está conseguindo expressar, né, a primeira-dama, que desde o início do mandato, que colocou, né, essa mentalidade em prol da inclusão social, com a questão das libras, e, enfim, a gente tem visto aí o próprio deputado federal Diego Garcia, que é o presidente da frente parlamentar também junto nessa causa, e outras pessoas envolvidas. O que a senhora acha e pensa para os próximos anos futuros, mesmo com uma mudança, as coisas podem se manter como estão sendo construídas hoje, doutora? Isso vai depender de nós, né? Porque a gente vê, por exemplo, você falou sobre o ativismo da primeira-dama. Bem, isso gera sentimento, isso gera consciência, né? E gera quem? Em nós. Não existe nada concreto gerado a partir da consciência, né? Ainda estamos no plano do que é abstrato, né? Mas a consciência move o mundo, né? E aí a gente vai começando a construir coisas concretas. O que são coisas concretas? São esses tipos de políticas públicas instituídos pela ministra Damares Alves, que acabou de anunciar aí uma grande ampliação, por exemplo, das casas da mulher pelo Brasil, né? Acabou de lançar um programa nacional de defesa do idoso. O próprio Disque 100, que antes demorava 45 minutos para ter uma ocorrência, agora demora 1 minuto para registrar a ocorrência e manda muitas delas diretamente para o Ministério Público. O novo cadastro de pessoas desaparecidas, que a ministra está querendo fazer. Então, tudo isso pode ser desfeito na frente? Pode. Pode entrar alguém que queira desfazer tudo isso. Aí é onde a gente começa a entender política. Porque se a população disser agora que isso é muito importante, ninguém vai querer destruir isso, porque vai ter medo do desprezo da população. O político, ele quer ser bem visto. Então, se a gente apoia, se a gente diz parabéns, ministra Damares, parabéns, Michele Bolsonaro, ou outras pessoas, às vezes alguém da sua igreja que está fazendo algo lá dentro desse sentido, e você diz parabéns, irmã Maria, parabéns, irmã Raimonda, parabéns, pastor, parabéns, padre. Quando você parabeniza as pessoas em sua volta por esses feitos, você começa a trazer uma cultura, né, de fazer o bem, uma cultura de incluir, uma cultura de enxergar o raro, uma cultura de não deixar ninguém para trás. E as nações, elas têm esse tipo de mentalidade, mentalidades que possam ser ruins e mentalidades que possam ser boas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos, eles têm uma cultura muito grande, por exemplo, de premiar atos heróicos. Nos Estados Unidos, um soldado é algo assim, meu Deus, eles valorizam muito um militar, alguém que foi para a guerra. Eu lembro que eu estando nos Estados Unidos, o jornal local anunciava o aeroporto, a hora e o voo, que o soldado que era daquela cidade ia chegar da guerra. E a população estava toda lá com flores nas mãos, né? Então, assim, eles são muito... Eles trazem mesmo para a vivência, para a identidade americana, o fato de que, assim, os nossos heróis são compensados e não são esquecidos. E isso fica. Então, cabe a nós. E nós? Nós temos aí os nossos heróis. Nós temos as nossas mulheres piedosas. Nós temos os nossos homens corajosos. Nós temos os nossos pais de valor. Eu estou aqui com um deles. Mas a gente vai premiá-los como? A gente vai dar valor? Eles têm valor no Brasil pra gente? Eles têm um lugar especial, né? Então, isso, eu acho que isso é mentalidade de povo, garantir que quem quer que seja que esteja lá tenha muito medo de destruir aquilo que o povo disse que era bom e aplaudiu. Quero agradecer a todos que estão presentes, estamos juntos aí nesse momento. Estamos aí já voltando já para a
aliás, voltando não, se caminhando para o fim. Tem muita história, muitas coisas bacanas que a doutora Priscila pode acrescentar, mas a gente está aí nesse tema da inclusão social e também pelo horário também que já está se estendendo um pouco. Quero mandar um abraço a todos que estão mandando mensagem, compartilhando aqui. A Marcília está colocando aqui, vamos orar pelo nosso Brasil, uma grande nação. E muitas mensagens de motivação também, pedido de oração. Boa noite, doutora, vereadora, sou da Paraipaba, sou fã do seu trabalho. Se tivéssemos vereadores assim por aqui. Quem sabe a doutora Priscila não chega por aí, ou então... Chega já, chega já. A Ana Célia também está colocando aqui, Priscila Costa Mulher Guerreira. Eu costumo ler aqui, até porque, doutora, a gente faz esse formato de live, mas aqui é uma rádio, né? Ao mesmo tempo, nós estamos aqui com a rádio ao vivo pelo Instagram e também está na rádio web esse bate-papo. E uma mensagem do Reginaldo, parabéns por incluir igrejas como essencial. E a igreja também tem tido um papel muito importante, é importante ressaltar isso, não só a gente aqui, não só a questão do aspecto das igrejas evangélicas, mas também católicas, e eu acredito que essa união ela tem sido importante para o país, para o mundo, e principalmente pela inclusão, né? Quando se tem essa união e você deixa de lado a questão da religião e olha para Deus, você consegue atingir aquilo, na realidade, de fazer a vontade de Deus de maneira mais concreta. Doutora, quero agradecer especialmente a sua participação. Eu sei que a sua agenda aí é pesada durante o dia a dia, os horários, mas que Deus continue lhe abençoando a sua missão. Estamos aqui lutando em prol desta causa, acreditamos que as coisas vão mudar para melhor. Muito bacana saber dessas propostas novas, aqui, novidade que a senhora colocou na live e da frente, é muito importante para que possa unir as associações, possa gerar mais ações, eventos, e pode ter certeza que aqui a rádio está de portas abertas para a sua voz, para a sua participação. Eu queria pedir que antes da gente encerrar, a senhora pudesse fazer uma oração pela nossa nação, pelas famílias, pelos pais, todas as crianças, portadores de doenças raras, pelas autoridades também que estão à frente do nosso estado e do nosso país. Amém. Vamos orar, então. Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, reconhecendo, Senhor, que não somos ninguém, não somos merecedores do Teu amor. Ó Deus, que o Teu amor, Senhor, possa prevalecer na nossa vida, Senhor, como verdade que nos move. Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada coração. Ó, Senhor, cada coração, Senhor, que Tu conhece o problema. Tu conhece a dor, Senhor. Tu conhece a marca. Só Tu conhece, Senhor, o secreto, Senhor, de cada coração. O oculto, o escondido. Ó, Deus, em nome de Jesus, nos transforma. Nos levanta em esperança, em coragem. Ó, Deus, nos levanta em ousadia. Embora sejamos pequenos, embora, Senhor, tenhamos tantas limitações, Senhor, diante de um sistema tão forte que temos que enfrentar muitas vezes, Deus. Mas, Senhor, Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores. Deus, em nome de Jesus, que essa rádio seja um instrumento, Senhor, para relembrar as pessoas que elas são chamadas para lutar a favor daqueles que não têm voz. Abençoa o Ítalo, Deus. Inspira, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Abre portas, Senhor, aonde não há portas. Deus, conforta o coração de cada raro. Consola o coração de cada raro. E levanta, Senhor, as pessoas raras. As pessoas raras, Senhor, elas têm propósitos grandes nessa geração. Ó, Senhor, as pessoas raras, Senhor, elas têm um valor, uma força, um chamado especial. Senhor, não deixe que elas se enganem, Senhor, pelas suas fraquezas.
Não deixe que elas ceguem, Senhor, pelas suas dores e dificuldades, Deus. Mas que elas possam se erguer, sabendo que não é sobre nós, mas é sobre ti, Deus. É sobre o que tu fizeste na cruz do Calvário. É sobre o amor incondicional que tu tem por nós. É sobre o que tu queres fazer através de nós na humanidade. Abençoa cada um que esteve presente nessa live. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, doutora Priscila, mais uma vez pela sua participação, sua disponibilidade aqui na Rádio Amos Ares. Eu tenho certeza que Deus ele plantou, através da sua fala, alguma mensagem, alguma semente no coração de todos aqueles que estão participando e que participaram dessa live. E parabéns pelo grande trabalho que a senhora tem feito, e eu tenho certeza que muitos frutos ainda serão colocados por Deus na sua vida, na sua família, e nessa história que está só começando ainda. Deus abençoe. Amém, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a Rádio Ame os Raros. Amém. Grande abraço. Grande abraço. Tudo de bom. Doutora Priscila Costa, estivemos aqui ao vivo conosco na Rádio Ame os Raros, ela que é vereadora de Fortaleza, que defende a causa dos raros, a inclusão, colocou aí também propostas que estão chegando também para poder somar força em prol dos raros, né, nossa cidade, nosso estado, e vamos juntos, né, nessa corrente, levantando a bandeira da inclusão social. Quero agradecer a doutora Priscila, a toda a equipe, a todas as pessoas que estiveram presentes e participaram conosco aqui na nossa programação. Né, muita gente, Antônia, Rita, Max Podeiro, Flávio Lucas, Tatiana Viana, Daniel, Valéria Sena, Raquel Diógenes, Carize Ramos, Raquel, muita gente entrando, mandando mensagem. Que Deus abençoe a todos. Se vocês não conhecem a rádio, não conheciam ainda, conheça, clique, segue aí o nosso Instagram, Rádio Amos Ares Oficial. Tem o link também da Rádio Web no nosso perfil, 24 horas no ar. E aqui, todos os dias, trazendo um tema importante sobre a causa, sempre um convidado, segunda a sábado. E você é o nosso convidado a fazer parte desse projeto, divulgar, compartilhar e somar força. Vem nos ajudar. Se você quiser conhecer mais, manda um direct, vem participar. Tem o nosso link do WhatsApp. Será muito bem-vindo a sua participação. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. 22 horas e 16 minutos e até amanhã às 20 horas. Um grande abraço. Rádio Amos Ares, a voz da inclusão.